Eu queria falar sobre algo aí que está acontecendo recentemente, sobre pirataria nos jogos, né? Sobre pirataria em geral. E vamos começar desde a raiz aí, que é a pirataria no Brasil. Ela sempre foi um negócio bem presente para nós brasileiros. Acredito que é impossível você nascer aqui no Brasil e não consumir algo pirata. Todo mundo concorda com isso? Eu creio que sim, creio que sim. Então, tipo, todo mundo consumiu aqui no Brasil pelo menos uma coisa pirata. Aí, desde que o Brasil é Brasil, a gente teve esse negócio de pirata, né? Desde os anos 2000, por aí. A pirataria, ela foi algo muito bom aqui pro Brasil. As pessoas só são gamers aqui no Brasil, principalmente no quesito de jogos. Só existem gamers, assim, no Brasil. Pessoas que adoram jogos, que jogam jogos e que trabalham até mesmo com jogos, porque a pirataria estava lá atrás. É sempre bom lembrar isso, né? Sempre que eu acho que se a gente for ver esses grandes youtubers, se a gente perguntar, pô, como vocês começaram? Provavelmente eles iam falar que começou com um editor craqueado, ou um gravador de vídeo craqueado, ou algo do tipo. E bom, isso faz total sentido, porque aqui no Brasil as coisas sempre foi muito cara. Sempre foi muito cara. Se você for pegar antigamente e bater com o salário mínimo da época, era um absurdo, mano, um absurdo. Não é à toa que o PlayStation 2, ele é um dos videogames que mais teve pirataria, né? Além a gente tem a grande história lá eu esqueci agora o nome do videogame, mas a Nintendo não queria trazer o Nintendinho aqui pro Brasil. E aí, o que nós fizemos? A gente foi lá e pirateou simplesmente um videogame. Pirateou um videogame. Eu vou até pesquisar isso daqui. Cadê? Eu esqueci agora. Nintendinho brasileiro. Cadê? É o Nintendinho refere à geração. É o NES? Não era o NES. O Phantom System aí, o Phantom System, que era um Nintendinho pirata. Então, pô, o quesito de pirataria sempre tá aí em nós brasileiros, porque as coisas sempre foram muito caras aqui, né? Aí existe todo um papo, né? Se piratear é legal ou não. É um assunto muito complexo, muito, sei lá, ele afasta muitas pessoas. Eu acredito o que eu penso. Acredito que, pô, mano, um jogo aqui no Brasil, um FIFA, por exemplo, é quase R$ 400. Pô, você não vai ter esse dinheiro muitas vezes pra comprar um FIFA aí, pra você jogar e muitas vezes largar de mão. Eu acho que pirataria, se você tem a condição de comprar, ela pode servir como uma demo, sabe? Você, vou testar ele 30 minutos, depois eu compro. Ou você pode fazer, que nem eu fiz com muitos jogos. Eu já zerei muitos jogos de forma pirata e fui lá e comprei na Steam, porque era um jogo que eu queria ter lá na minha biblioteca online, que qualquer hora que eu entrasse ele ia estar salvo. Eu vou dar um exemplo que é o caso dos jogos do Batman e Cyberpunk também. Foram jogos que eu zerei pirata e eu fui lá e comprei, porque são jogos que, pô, vira e mexe eu baixo de novo, jogo um pouquinho, porque foram jogos que eu me apeguei e eu gostei de jogar eles e gosto de jogar eles até hoje. Tanto é que eu baixo e vira e mexe e jogo eles. Às vezes eu baixo Batman e jogo os charadas do charada e por aí vai. E aí a gente foi evoluindo, né? O tempo foi evoluindo, a gente teve mais craques e a gente chegou, né? Que as empresas elas desenvolveram, não as empresas de jogos, né? Mas surgiu um tal de Denuvo, né? O Denuvo, quem aí não conhece o Denuvo, DRM Denuvo, deixa eu pesquisar aqui, DRM Denuvo. Aqui, ó, ele é bem fofinho, né? Ele tem em todos os jogos atualmente. Esse é o Denuvo, deixa eu mostrar aí na tela. Denuvo. O que é o Denuvo? Denuvo nada mais, nada menos do que é um bloqueador anti-pirata. O que a gente tinha antigamente nas empresas de anti-pirataria, que você entrava num jogo, e aí, caso famoso do GTA, que você entrava e ficava num modo bêbado eternamente, e muitos outros casos. Mas aí, tem esse Denuvo, aí que a maioria das empresas, elas começaram a implementar em seus jogos. E aí eu tive um questionamento interno assim mesmo, que a pirataria, ela realmente afeta as grandes empresas? É uma pergunta genuína, ela realmente afeta? Porque eu acho que não. Eu vou dar exemplo, né? The Witcher. The Witcher é um dos jogos mais vendidos. Nossa, outro exemplo, caiu aqui na cabeça. Minecraft, o jogo mais vendido de todos os tempos, foi pirateado a rodo. E tá aí, é um dos jogos mais vendidos de todo o tempo. E aí a pergunta que eu quero fazer é, será que a pirataria, ela realmente afeta ou as grandes empresas aí? Será que eles precisam colocar esse Denuvo pra vender mais? Eu acredito que não. Eu acho que, pô, tem que ter mecanismos
mecanismos contra pirataria, porque realmente é uma bosta, né? Se você deixar aí tudo livre, uma hora vai sair do controle e ninguém realmente vai comprar as coisas porque vai ter pirata. Mas será que é necessário? Porque a gente tem esses exemplos, né, de grandes jogos aí que foram pirateados e por aí vai, e que estão aí, são grandes jogos que venderam também, teve grande resultado. Então, eu não sei, eu vejo Red Dead Redemption também, que é um jogo que foi muito vendido pela Steam, e tá aí, não tem de novo, ele pode ser hackeado até qualquer hora, piratar, e bom, você baixa aí de formas ilegais. Teve Cyberpunk também, que teve seu lançamento desastroso, mas depois da DLC, pô, também, então, exemplos de jogos não faltam. Esse é o ponto, não falta. Temos jogos infinitos aí pra você ser pirateado. E aí a gente tem esse Denuvo, o que o Denuvo faz com o jogo? Ele é um mega anti-pirata, né? Que tá dentro do jogo, dentro dos arquivos do jogo. Isso afeta muito o jogo. Ele afeta o desempenho do jogo, ele afeta a otimização, ele afeta tudo o jogo e ele deixa o seu PC mais pesado. Então, olha o que esse, tipo, tudo isso pra parar a pirataria. E os caras, eles ferram com a otimização do jogo, eles ferram com a qualidade do próprio jogo em troca de algo que nem eles têm certeza que vai dar certo. Porque se eu coloco um Denuvo, eu corro um risco também, né? Porque tem muitas, que daí eu falei, pode ter muitas pessoas que usam a pirataria como uma demo, né? Eu vou ver se realmente vale comprar. E puxando esse papo das demos, né? Eu lembro do que a Capcom tá fazendo hoje em dia, né? A Capcom, ela tá lançando as demos de volta. A gente já tem demo de Onimusha, que é uma IP que eles estão voltando aí. Dos Resident Evils tem demo. Então, eu acho que o fato de você experimentar o jogo antes de comprar é também um dos fatos da pirataria. E aí a gente tem esse Denuvo que ferra com a qualidade do seu jogo. Isso já foi comprovado. Se eu não me engano, fizeram um teste com Hogwarts Legacy. E aí eles testaram Hogwarts Legacy pirata, que não tem o Denuvo, e o Hogwarts Legacy original, que tem o Denuvo. E pasmem, o Hogwarts Legacy pirata tinha mais FPS. Ele era mais otimizado. Ele tava mais leve, enquanto o original, ele tava cortado, as asas do anjo foram cortadas no original. Então, tá aí que tá um dos grandes males do Denuvo. Além de ser um anti-pirata muito ferrado de comprar, ele é extremamente pesado e não vale a pena. Só que aí, ao longo dessas grandes jornadas, a gente tem os grandes grupos de piratas, né? Os grandes navios aí que navegam no mar da internet e saqueiam jogos. E a gente teve o primeiro, a Empress aí, que eu acompanhei. E aí, ela conseguiu derrubar alguns Denuvos de alguns jogos. Se eu não me engano, o maior jogo que ela derrubou foi o Assassin's Creed Valhalla, né, da Ubisoft. E eles conseguiram derrubar isso, mas aí por algum motivo o grupo acabou, não teve mais. E aí a gente ficou uns bons anos sem nenhuma empresa derrubando um jogo com Denuvo. No final, todo mundo tinha que esperar a empresa tirar o Denuvo para ir piratear o jogo. Só que agora, no meio do ano de 2026, surgiu um outro grupo pirata aí, que entrou nos mares da internet e saqueou os jogos. E que foi o Voices 38, se eu não me engano. E eles, por incrível que pareça, estão quebrando o Denuvo muito rápido. Tipo, numa velocidade absurda. Então, lança um jogo que tem Denuvo e eu acho que o mais rápido que eles conseguiram foi no Lego Batman, que foi em 2 dias. O que antes era 1 ano, 2 anos, agora é 2 dias. Nossa, mano, isso é bom ou ruim? É uma grande questão. É uma grande questão. Porque a gente tem Lego Batman, que foi quebrado de novo. A gente temos Pragmata. Temos 007, uma das grandes IPs. Aí foi quebrado de novo. E tipo, nessa era de IA, né? Eu conversei com um primo meu. Nessa era de IA, né? Pô, é muito mais fácil quebrar essas coisas. Porque, tipo, é verdade, mano. Você manda a IA, ó, testa vários códigos aí de quebrar o Denuvo. E fica rolando. Os caras usam uma inteligência artificial ferrada, treinada pra quebrar código. E pronto, os caras tiram o código de qualquer Denuvo. E aí volta naquela pergunta inicial. Será que pirataria realmente afeta as empresas? Será? Eu acho que tipo, tem que ter mecanismos. Mas se não é a pirataria em tempos que estamos totalmente online, em tempos que os jogos não são da gente, e sim licenças de jogos, eu acho que a pirataria ela é meio que necessária. Ela é um mal necessário. Não sei se vocês concordam comigo, mas é um mal que precisamos ter. Porque a gente tem casos de The Crew, que é um jogo que foi apagado. Ele foi apagado. E que sem a pirataria, esse jogo não existe mais. A gente tem jogos de antigamente que sem a pirataria não existiria. Então, até que ponto a pirataria ela se torna ruim? É isso que eu quero falar nesse vídeo. Até que ponto a pirataria se torna ruim?
ruim. Até que ponto pirataria, ela afeta as empresas de verdade, entendeu? E aí a gente tem as diversas realidades pelo mundo, né? A gente tem nós próprios brasileiros que comprar um jogo de R$ 400 é um absurdo, mano. É muito caro, mano. E a gente sabe que os impostos é por causa disso. Pô, a gente teve um caso lá do Control Ressonante que tava num preço absurdo aqui no Brasil e aí os caras de Control, eles corrigiram o preço aqui no Brasil porque não sabiam que o preço estava mais caro aqui. Isso foi uma atitude bem nobre aí da parte da empresa que faz Control Ressonante, mas quantas empresas fazem isso? Nenhuma, né? Elas, pô, tá com o preço aí, full price, com imposto e tudo, que se dane, quero mais dinheiro. Eles não se importam de abaixar o preço para deixar mais acessível para um certo tipo de público. Não, que se dane, é o mesmo preço em todo lugar, se é mais caro, pouco me importa. E aí a gente tem, né, os grandes jogos aí que vai lançar, temos GTA 6 aí que vai lançar, tipo, quão absurdo vai lançar esse preço? Tipo, será que todo mundo vai conseguir comprar esse jogo? Até que ponto a pirataria, ela é legal? É isso que eu quero falar. E bom, é só uma indagação, um grande questionamento que eu quero colocar aí na sua cabecinha sobre a pirataria em geral. A gente vive em tempos meio conturbados e eu, sei lá, só quis falar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre a pirataria e ver o que esse assunto vai gerar aí.